Oi, gente, aqui é Glaucia Lorena e esse é o meu canal Empolgada. Eu vou pedir para que vocês curtam, comentem, compartilhem, liguem o sininho, se inscrevam, marquem nas redes sociais, isso é mega importante para o canal. Vocês já sabem disso tudo, né? Que eu sempre falo. Pois bem, hoje eu quero falar sobre uma série que a atriz, que se chama Sarah Snook, foi indicada a um bocado de coisa e está ganhando um bocado de prêmio por causa dessa série. O nome da série é All Her Fault, está no Prime Video. São 8 episódios de cerca de 40 minutos cada um. Ela é uma série que tem também um mistério. Vocês sabem, eu já comentei aqui que eu adoro isso, porque série com mistério faz com que a gente se engaje e queira descobrir. No caso, não é só quem matou, é quem sequestrou o menino. Porque a série, ela... Se eu for dar spoiler, eu aviso, tá? Mas eu acho que eu não vou dar spoiler. A série, ela começa com uma mãe que vai pegar o seu filho na casa de uma outra mãe. E ela chega lá e não é a casa da outra mãe e seu filho não está. E daí, várias coisas acontecem. Muitas, porque o que mais tem nessa série é reviravolta, sabe? Mas o All Her Fault, ela se utiliza dessa busca por esse menino, por Milo, mas é na verdade uma série sobre relacionamentos no mundo pós-moderno. Nosso mundo é pós-moderno? Não sei, no nosso mundo, minha gente. Depois a gente decide se o nosso mundo é pós-moderno, tá? Ou capitalista tardio, sei lá como é que estão chamando agora. Mas enfim, All Her Fault em inglês, a gente pode traduzir por é tudo culpa dela. E foca basicamente em 4 casais. E a dinâmica desses 4 casais no sumiço dessa criança, tá? Os casais são a Marisa e o Peter. A Marisa, que é feita pela maravilhosa Sarah Snook. E o Peter, pelo Jake Lacey, que me surpreendeu. Ele tem aquela meio cara de Ken, né? O Ken da Barbie, sabe? Malhado, gominhos, queixo quadrado, cabelinho curto, meio galeguinho, né? Enfim. Parece um homem perfeito na série, tá? O personagem dele, o Peter. E junto da Marisa e do Peter, vem junto a família do Peter e um amigo da Marisa. Enfim. Tem um outro casal, que é a Jenny e o Thomas, que seriam aonde a Marisa iria pegar o filho dela. Na casa da Jenny e do Thomas. A Jenny é feita pela Dakota Fanning. Veja, eu sei que Dakota Fanning já tem mais de 30 anos, mas eu tenho dificuldade de ver Dakota Fanning como uma mulher de 30 anos, porque eu lembro dela criança atuando, e ela é excelente, né? Temos a outra personagem, que é a Carrie, e um namorado da Carrie. E o detetive e a esposa do detetive. O detetive é feito pelo excelente Michael Peña. Eu gosto muito do Michael Peña, mesmo. Eu lembro dele em Narcos. Eu lembro dele naquele filme das Torres Gêmeas, sabe? Ele é um ator muito bom e versátil. Gosto muito dele. E a série, ela foca no que esses 4 casais e a família do Peter e o amigo da Marisa fizeram quando Milo sumiu. Eu não quero dar spoiler, porque eu acho que tem tanta reviravolta que vale a pena ser vista, sabe? Mas a série não é sobre uma mãe buscando seu filho. E é sobre isso. A Sarah Snook tá perfeita. Mas é uma série sobre o peso e a culpa da maternidade. Principalmente com as personagens da Dakota Fanning e da Sarah Snook, a Jenny e a Marisa. Elas estão exaustas, minha gente. Elas estão cansadas. Porque não é só cuidar dos filhos. Só cuidar dos filhos. Elas cuidam dos filhos, mas elas gerenciam tudo. Das famílias delas. E no cuidado das crianças, mas do dia a dia mesmo, sabe? Tipo... comprar remédio, contratar babá, pegar e deixar na escola. E elas estão exaustas, elas estão
tentando firmemente segurar uma onda que não tem como ser segurada. Os homens da série, tirando o personagem do Michael Peña, o detetive e a esposa dele, mas o filho deles, é um contraponto perfeito aos casais da Marissa Peter e Jane Thomas, porque o Marissa Peter e Jane Thomas tem tudo, né? Inclusive o filho perfeito. E o detetive e a esposa dele não tem nem o filho perfeito, né? Mas eles são um casal em contraponto, porque tirando esse personagem do detetive, todos os maridos dessa série são autocentrados, são preocupados apenas consigo, com seus desejos e suas vontades, tá? São emocionalmente distantes de suas esposas e seus filhos e sua família. E eu sei que quando vocês estiverem assistindo, no início vai parecer que eu tô falando bobagem, mas vocês vão assistir e vocês vão entender que eu não tô falando bobagem, tá? Esses maridos, companheiros, eles não se responsabilizam por seus filhos, por suas casas, por suas famílias, por seus relacionamentos, sabe? Porque eles não se... Porque na cabecinha deles, quem tem que fazer isso são as esposas. E elas estão lá tentando muito fazer isso. Eu estava conversando com uma amiga minha, beijo, Clô, e Clô comentou que duas cenas mega importantes que ocorrem na casa da Marissa e do Peter parecem teatro filmado. E são duas cenas que, a priori, parecem muito longas e muito caóticas. Só que eu comentei com o Clotilde, com o Clô, que eu acho que aquelas duas cenas precisam ser daquele jeito, porque mostra aquelas mães tentando segurar tudo, o mundo desabando, ninguém se importando com o que está acontecendo, com os pedidos da minha gente, isso não é o momento, não é agora, temos coisa mais importante para resolver. Ninguém se preocupando com nada. Elas tentando segurar uma onda pesadíssima e com um tempo curtíssimo, porque a gente vai sentindo a angústia do tempo. Da mancha do sofá, do não sei o quê. Quando uma mãe tenta ajudar a outra, chega esse marido e diz, não, deixe que eu cuido dela. Cuida nada, né? Mas tudo bem. Então, é muito interessante. Eu acho essas duas cenas... uma é no episódio final e a outra é no episódio, acho que 6. Eu acho essas duas cenas sensacionais. De fato, parece um teatro filmado, né? A movimentação em cena das personagens, o cenário, a câmera, como tá. Mas eu acho que são duas cenas que são, assim, representativas, alegóricas, dessas mães sobrecarregadas e exaustas, tentando segurar o mundo para o mundo desabar. E o mundo não tá nem aí, quer mais é que desabe. Eu amo muito essas duas cenas. Volto ao papel do detetive, na relação dele com a esposa e com o filho. Eu achei emocionante e reconfortante de ver um casal numa série representado daquele jeito. Porque às vezes a gente fica pensando que vai ser a perfeição física, financeira, social, enfim, que vai fazer com que a gente viva bem. E não é, né? É muito mais no sentido da verdade das relações da gente, da presença emocional e do comprometimento que a gente tem com as pessoas da nossa vida. Eu achei muito interessante esse casal como contraponto aos outros. A série, ela começa caótica. Ela é caótica, não é um caos ruim. A história dela é caótica e o modo como essa história é contada tem o caos necessário para a gente entender o que a Marissa e a Jenny estão vivendo. E o policial, o Michael Peña, estão vivendo. O caos como narrativa está lá para fazer a gente entender. Eu achei isso massa. Mas eu acho que tem uma outra coisa que esse caos na narrativa faz, é que fazer a gente parar, respirar e pensar. Uou! Mas como é que elas estão dando conta? Por que elas acham que elas precisam dar conta?
Quando uma personagem faz uma coisa e percebe que ela não precisa dar conta, é tão bom. Mas é tão bom. É tão lavando a alma. É maravilhoso. É que eu não quero contar, né? Mas é isso. O caos como estratégia narrativa para mostrar que não importa o que aquelas mães façam, né? Não importa o que ocorra, a vida vai atropelar. E elas não vão dar conta, porque não é para elas darem conta sozinhas de decisões e de escolhas de formação de família que elas não fizeram sozinhas. E mesmo que elas tivessem escolhido sozinhas, elas teriam direito de ter ajuda, sabe? Então, eu achei essa estratégia maravilhosa. Maravilhosa. Enfim, é uma série rápida de assistir, porque como acontece muita coisa, a gente quer saber o que vai acontecer. Então, é uma série muito boa, muito massa de se assistir. Eu quero falar só uma coisa. Como um ser humano, eu sou um ser humano com alergias alimentares e medicamentosas, a dica que eu dou, que é uma dica de sobrevivência, é: quem tem alergia, não terceiriza o cuidado, sabe? Então, fica só essa dica. Fica só essa dica. Amei o final. Acho que o final foi coerente e acho que foi justo dentro da medida do possível. Eu achei o final arretado e achei tipo assim... É isso, tinha que ocorrer aquilo que aconteceu. E acho que no final do dia fica uma coisa que eu acho que não é só para nós mulheres pensarmos. É para os homens pensarem também. Nós mulheres ajudamos homens, ajudamos mulheres e tal. Mas quem ajuda realmente mulheres são outras mulheres, né? É muito comum, quando a gente que trabalha em hospital, é muito comum a gente ver que quando o homem adoece, tem 10 mil mulheres da família para cuidarem. 10 mil mulheres da família. Quando uma mulher adoece, em geral, ela tem uma ou duas mulheres amigas ou da família para estarem lá com ela. Raramente se vê um homem cuidando de uma mulher. Vocês lembram da história das crianças que nasceram com microcefalia por causa da Zika, por causa do Zika vírus? Que a grande parte dos homens foram embora e deixaram essas mulheres com essas crianças. Esse é só um pequeno recorte do que realmente acontece. Então, eu acho que vale a pena a gente assistir. Eu acho que vale a pena a gente pensar como mulher, sendo mãe ou não. Fortaleçam seus vínculos com outras mulheres. Amigas importam. Pra caramba. Assistam a série é muito boa. O elenco tá maravilhoso. A Sarah Snook tá ótima. E poucas vezes eu vi um narcisista tão bem representado. Quando vocês assistirem, vocês vão entender de quem eu tô falando. É isso. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada por ficarem comigo até o final desse vídeo. E daqui a pouco tem vídeo novo. Beijos.